Olá, estudante! Hoje nós vamos aprender sobre escalonamento de processos e threads. Um escalonador de processos é um subsistema do sistema operacional, vai ser responsável por decidir o momento em que cada processo vai obter a CPU e os processos que necessitam de processamento vão ocupar a CPU por um tempo maior ali e não vai precisar de intervenção do usuário. Então, o escalonamento de processo é uma parte crucial do gerenciamento de sistema operacional multitarefa, onde vários ali processos vão compartilhar os recursos do sistema. O objetivo ali do escalonamento é a gente otimizar esse desempenho do sistema, maximizando a utilização de CPU, minimizando o tempo então ali e garantindo uma distribuição justa dos recursos entre processos. Aqui nós vamos ver alguns conceitos relacionados ao escalonamento, as políticas de escalonamento comum, como o FIFO, o SJF, que é o Round Robin, prioridades, multilevel e multilevel feedback queue. Então, alguns critérios de escalonamentos são necessários e determinados de acordo com as características do sistema operacional. E dentre os critérios, a gente pode elencar as análises de eficiência, a utilização do processador, o reconhecimento, que é o nível ali de capacidade que esteja ocupando em média, 90% para ser considerado alto, ou seja, com bom ali, potencial de aproveitamento do recurso. Outro critério também para definição do escalonamento é o Throughput, que esse é um indicador que mostra quantos processos foram executados dentro dos intervalos de tempo. E é uma média ali também de intervalo de tempo. Pois quando maior o throughput, maior será também a quantidade de tarefas realizadas ali naquele período. A escolha desses modelos de escalonamento de threads e a configuração de parâmetros como prioridades depende dos requisitos específicos do aplicativo, das características também do sistema operacional. E o objetivo é sempre otimizar o desempenho, minimizar o tempo de resposta e garantir uma utilização eficiente ali do recurso. O escalonamento de threads, ele é semelhante ao escalonamento de processos. Em vez da gente lidar com entidades independentes, que são os processos, o foco vai ser as unidades menores, então, dentro de um processo, e conhecidas como threads. E as threads, elas vão, então, compartilhar ali o mesmo espaço de endereçamento e recursos, mas tem contextos de execução ali independentes, e a gente vai ver também depois essa parte de modelos de escalonamento de thread, que é o espaço do usuário, espaço do kernel e considerações também importantes. O tempo, então, do processador ou o tempo da CPU ali é outro critério relevante para que a escolha ou determinação do tipo de escalonamento aplicado é o processo, é o tempo ali que leva para ser executado e finalizado. Há o tempo de espera, que vai definir o tempo em que um processo fica na fila dos processos em estado ali de pronto. E o tempo de turnaround, que é a função de representar esse tempo total que um processo ocupa desde a sua criação até então o seu encerramento. O tempo de resposta ali também, que leva a partir da criação do processo para que seja então ali entendida pelo sistema, né? E depende dessa velocidade dos dispositivos de entrada e saída, principalmente quando se trata de aplicações web. E aqui a gente vê os critérios: o tempo de processador, utilização do processador, o tempo de espera, throughput, tempo de turnaround também. Então, são esses critérios importantes na parte de escalonamento. No tempo de espera, o processador ali, um critério relevante para a escolha ou determinação, então, do tipo de escalonamento aplicado. Ele vai evidenciar ali
todo o tempo de um processo que leva a ser executado e finalizado. O tempo de espera, ele vai definir que processo que fica na fila dos processos de estados de pronto. Já no throughput, ele vai definir o indicador que mostra quantos processos foram executados dentro de um intervalo de tempo e é uma medida, então, proporcional. Quanto maior o throughput, maior será também a quantidade de tarefas realizadas naquele determinado período. Então, a gente vê que os critérios de escalonamentos, a gente tem o tempo de processador, a utilização do processador, o tempo de espera, o throughput, né, e o tempo de turnaround. No turnaround, ele tem a função de apresentar o tempo total de um processo que ocupa desde ali a sua criação até o seu encerramento e o tempo, então, ali de resposta. Ele vai representar todo o que vai levar a partir de criação de processo para que seja, então, atendido pelo sistema e depende muito da velocidade ali atrelada aos dispositivos de entrada e saída, principalmente quando se trata de aplicações web. Já na parte de escalonador de processos, a gente vai dar prioridade aí para aplicações críticas. Então, balancear o uso da CPU dentro do processo, ser justo com todos os processos ali, que todos devem usar o processador, maximizar a produtividade, então o throughput, e proporcionar menores tempos de resposta para os usuários interativos. Então, existem vários tipos de política de escalonamento de processos, cada um projetado ali para atender a diferentes requisitos e cenários. E a gente vai ver alguns tipos deles também. No escalonamento de processo, para a gente controlar quais processos têm prioridade, quais processos estão na fila para processamento, foram criado o escalonamento de processos, que vai ser essa seleção que será executada a partir do momento em que ele entra, então, ali, em estado de pronto e precisa efetivamente ser executados. Algumas características podem ser elencadas, pois elas são consideradas para realizar a gerência do processador ali de forma a manter em exercício, ou seja, trabalhando na maior parte do tempo possível enquanto a máquina está ali em uso. Então, aqui existem alguns tipos de escalonamento de processo. Então, por exemplo, tem o first come e o first service, que os processos eles são executados na ordem que chegam. No shortest job, o processo com menor tempo de execução é selecionado para a execução do primeiro. No round robin, cada processo recebe esse pequeno intervalo de tempo chamado de quanto para a execução. No prioridades, cada processo é atribuído a uma prioridade e o processo de maior prioridade é selecionado ali para a execução. E a gente vê por circular por prioridades, por múltiplas filas com realimentação, escalonamento e sistemas de tempo real. Então, no preemptivo e não preemptivo, é o compartilhamento de tempos e recursos ali, intercala ali os processos em execução, e não preemptivo, os recursos são dedicados. Só não há liberação quando o processo é finalizado ou por erro de execução ali, então. Já na FIFO, que é o First In, First Out, os escalonamentos por fila, em que o primeiro processo que entra na fila será também o primeiro alocado para processamento, e é conhecido como First In, First Out. Conhecido como FIFO Scheduling ou FCFS Scheduling, que vai agrupar os processos ali por ordem de chegada em estado de pronto e faz o escalonamento assim que chama a execução.
e quando chegam a ser o primeiro processo da fila, o estado que estava em espera passa o estado de pronto. Então, aqui o primeiro que entra é o primeiro alocado para processamento. Já no shortest job first, a gente vê que o processo com menor tempo de execução é selecionado para a execução do primeiro e requer estimativa precisa de tempo de execução dos processos. Aqui, o tipo de escalonamento considera o tempo de execução de um processo e não a ordem de chegada na fila. Esse algoritmo ele vai selecionar o processo com menor tempo de execução e esse tem a prioridade saindo do estado de pronto e passando então ali para a execução e escalonamento que vai realizar tal conferência. Foi muito utilizado no sistema de tipo batch, pois o tempo ali de processamento era mensurado com base nas análises estatísticas e também ele é aplicado em sistemas interativos com paradas de processamento. Já no circular, a gente vê que ele trabalha com fila, que é o FIFO. O primeiro processo em estado de pronto será também o primeiro a ser enviado à execução. E aqui, a gente vê que ele, de forma ali a permanecer nesse estado até o fim do processamento. Então, a gente tem aqui a criação, o estado de criação, o estado de término e o estado de espera. Então, um processo pode passar do estado de execução para o estado de espera, quando excede o tempo de entrada em processamento e necessita ali de uma entrada preemptiva para retornar à fila. Outro fator ali que pode acarretar a mudança do estado no escalonamento circular é a entrada, então, a entrada ali no estado de espera de forma, então, que ele voluntário ou por razão, então, não identificada. Já por prioridade, cada processo é atribuído a uma prioridade. O processo de maior prioridade é selecionado para execução. E esse é um tipo que precisa ser determinada qual é a prioridade de execução de um processo e que o for escolhido para ser executado será aquele que tem maior prioridade enquanto estiver no estado ali de pronto. Alguns critérios para verificação desse processo. Então, se os valores de prioridade dos processos eles são iguais, então estes serão ordenados na FIFO. Esse tipo de processo, ele não pode ser preemptivo. Ocorrendo por uma interrupção ali de tempo ou de clock, de forma que o sistema ele vai identificar novamente os estados de processos e quais estão em pronto. Pode ocorrer aqui a mudança voluntária do processo de execução para que o de espera, então, ali, perde ali a eficiência do processador. Aqui a gente tem circular por prioridade, né? Que o algoritmo deve ser escalonado, associado a cada processo e o processo será iniciado e encerrado sem interrupções. Por múltiplas filas, que vai trabalhar a formação de várias filas que são tratadas ali, então, de acordo com a importância de aplicação para o sistema operacional. E aqui a gente tem um desenho, né? Espera para pronto para execução, o FIFO, né, que é os processos executados na ordem que chega, o FCFS, o SJF, que é o processo com menor tempo de execução é selecionado. Então, aqui a gente vê processos que são executados por ordem de entrada. E o Round Robin, que cada processo recebe ali um pequeno intervalo de tempo chamado quantum e para execução. E os processos são escalonados ali, então, em uma fila circular. E o scheduling,
que eles são processos ou agendador de tarefas de uma atividade organizacional feita para escalonar schedule da CPU de um sistema distribuído e eles priorizam determinados tipos de processos, como entrada e saída, né? E da CPU bound. Então, esses escalonamentos e processos de thread são importantes para que o sistema operacional tenha ali toda essa interface e essa seleção. Espero que tenham gostado da aula e até breve.